Ok, então vamos lá, vamos começar. O que é eletrônica? Podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuito formado por componentes elétrico e eletrônico. Ok, então já temos mais ou menos uma ideia, né, do que é a eletrônica. Então vamos agora aqui para o segundo passo. Mas o que é a tensão? O que é a tensão elétrica e o que é a corrente elétrica? Para simplificar, já que estamos no começo do curso, vamos dizer que a tensão elétrica é a voltagem do circuito e a corrente elétrica é a amperagem do circuito. Como esse é do primeiro vídeo, né, falando aí sobre eletrônica, estamos aqui simplificando, né, um, um transmissor. Temos aqui um diagrama de um transmissor, né, bem simples, e mais abaixo temos aqui um outro, né, temos aqui mais um mais simples ainda, de um pequeno transmissor de FM, e mais abaixo temos aqui um receptor de FM e VHF. Como no início do vídeo eu estava falando, na intenção de quebrar aqueles paradigmas, né, que muitos aí têm em achar que um técnico de eletrônica ele tem por direito ou obrigação de conhecer qualquer e todos os circuitos, que na verdade não é bem assim. Vamos olhar a eletrônica como a medicina, que não deixa de ser a medicina dos equipamentos elétricos, certo? Pois a eletrônica ela está empregada em tudo que fazemos, desde a mesma forma que a eletricidade, né, está empregado em tudo que nós fazemos ou planejamos em fazer. Dependemos da eletrônica nos dias de hoje para tudo. Um dos paradigmas muito utilizado, que eu escuto praticamente quase todos os dias, é um técnico de eletrônica ele tem que consertar a televisão, um técnico de eletrônica ele tem que consertar micro-ondas. Não, não é verdade, certo? Porque há várias especializações no mundo da eletrônica, tipo especialização em radiofrequência, certo? Que não é o mesmo em radiologia, certo? São duas coisas parecidas, porém muito diferentes. O técnico em radiofrequência, ou técnico de RF, é aquele técnico que se especializou em área de transmissão de dados por meio sem fio e recepção, certo? Um técnico que trabalha com áudio, ele se especializou, né, que antigamente tinha aqueles cursos, né, de rádio e TV. Então, o técnico de áudio em si, não como é que posso dizer? Diferenciando daquele técnico operador de áudio, aquele sonoplasta, né, mais conhecido como sonoplasta. O técnico que trabalha na linha de áudio é aquele técnico que trabalha com rádios, amplificadores, certo? Que trabalha nessa área. O técnico de áudio e vídeo é aquele técnico que trabalha com sistema de televisão, né, com aparelhos de televisão. Pois em um único circuito, né, digamos assim, temos vários outros integrados, tipo receptores de áudio e receptor de imagem, né, e isso é o que compõe em si aquela caixa que todos nós conhecemos como televisão. Então, aí você me pergunta, mas por que você deixou aí, tá aí na tela, né, um diagrama completo de um transmissor? Simplesmente para simplificar um pouco, pois a área de transmissão, principalmente a área de transmissão de FM, é uma área que atrai o conhecimento, né, principalmente as pessoas que estão iniciando no mundo da eletrônica. E algumas pessoas também se perguntam por que é mais fácil a gente montar um circuito de um receptor, certo? Digamos assim, para a gente montar um rádio, do que montar um transmissor que compõe menos componentes, né? Que a gente teoricamente seria mais fácil.
mas nem sempre o que é mais simples, tecnicamente, tem que ser o mais fácil. Ou o que tem menos componente tem que ser o mais fácil, torna-se o mais simples. Não é. Mas, poxa, se tem menos componente é mais simples. É sim, é mais simples na sua montagem. Pois o sistema de recepção, como podemos ver aqui nesse diagrama e mais abaixo a sua placa, temos no seu corpo aqui integrado, né, no seu corpo em si, um oscilador, certo? Um pré de áudio, né, um pré-amplificador, e o seu amplificador final. Temos aqui 3 estágios, mas no sistema de transmissão temos, teoricamente, apenas um estágio, que seria aqui seu oscilador, né, sua entrada de áudio. Esse esquemazinho é para trabalhar conjunto com o microfone de eletreto, né, porque aqui você tem já o seu sistema de ativação do eletreto, né, e o seu sistema de acoplamento ao mesmo na base do oscilador. Poxa, Josias, mas aqui vamos fazer uma continha rápida. Temos aqui 5 componentes, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 componentes. E esse outro mais abaixo que você está mostrando, temos aqui 8 componentes. Mas o receptor que você está mostrando nesse diagrama, tem vários, tem mais de 20 componentes. Então, como o receptor é mais fácil? Sim, pela sua aplicação, simplesmente em receber dados, né, receber o seu sinal, temos aqui um oscilador que ele opera dentro de uma escala da frequência, abrangindo toda a faixa do seu FM e uma boa parte do seu VHF. Então, torna-se mais fácil você conseguir receber uma determinada frequência sem muito esforço, desde que ele não tenha necessidade de converter aquele impulso, né, aquele seu sinal, em uma indução, um campo eletromagnético. Então, para isso, esse oscilador, ele vai ressonar um sinal. Você com um medidor de espectro, né, elétrico, você vai ver que mesmo na sua antena há sim uma pequena indução. Porém, como todos nós sabemos que os opostos se atraem, principalmente no campo elétrico, este é o sinal emitido aqui. Diferente do FM, né, diferente da transmissão em si, que você necessita de um sinal contínuo, certo? De um sinal contínuo e de uma polarização, digamos assim, uma polarização positiva, né, para estar acima do solo, a sua transmissão em si. Isso é o que vai diferenciar, pois a parte de transmissão necessitamos de um sinal de base estável, certo? E um bom acoplamento na sua etapa de saída de sinal, qual não é bem empregado no FM, pois se você colocar qualquer pedacinho de fio, ou até mesmo sem a antena, você consegue captar os sinais mais fortes da escala do FM e também do VHF. Para a sua transmissão, não. Ele exige um pouco mais, certo? Ele exige um pouco mais de estabilidade na sua ressonância, certo? Na sua bobina indutora. Ele exige uma estabilidade no módulo de acoplamento de antena. E isso sim torna-se um circuito mais complexo no seu ajuste final. Se a gente observar bem, esse diagrama aqui, certo? Ele está internamente empregado em qualquer receptor, certo? Temos aqui o circuito em si, né? E sua realimentação através de um capacitor. Então vamos voltar lá agora para o sistema do receptor, que você vai ver aqui o mesmo empregado, certo? A sua realimentação através desse capacitor de 1 picofarad. Então o que acontece? Se hoje nós com um receptor deste modelo, a gente fizer algumas pequenas alterações, tipo
a alimentação negativa, fazendo através daqui, fazendo essa remoção desse choque de RF, colocando aqui um resistor de 100 R, né, 100K ohms. Então a gente conseguiria fazer com que esse receptor transmitisse também. Porém, o seu sinal se tornaria um pouco instável, certo? Por não haver nenhum sistema de acoplamento de antena. Apenas um pedaço de fio interligado, certo? Aqui ao seu coletor. E a segunda modificação que a gente teria que fazer é esse capacitor cerâmico de 4 picofarads, a gente teria que utilizar ele como uma realimentação do circuito, fazendo assim a remoção desse de 1 picofarad. Certo? Então com isso a gente transformaria um receptor em um transmissor. E o seu sinal ficaria bom? Infelizmente não, pois esses pequenos projetos, essas pequenas invenções, podemos dizer assim, é aplicado mais em feira de ciência para aguçar mais a curiosidade em saber por que se transmite, como se transmite, né? E aguçar mais ainda a curiosidade, como fazer uma transmissão. Ok, então eis aí, é o primeiro passo, vamos devagarzinho. Não adianta a gente também passar muita informação em um único vídeo, pois informação demais de ver ajudar termina atrapalhando, causando aí um certo conflito, né? Certo conflito a gente não consegue absorver e também botar em prática. Desde já peço a vocês, estude, entre em fóruns. Estou desenvolvendo também mais um blog que vai poder estar ajudando, passando aí cartilhas, né, e apostilha falando sobre mais eletrônica. Sim, esse vídeo não foi tão detalhado, tão bem como eu gostaria que fosse. Porém, já dá mais ou menos para a gente ter uma ideia um pouco aí sobre a eletrônica e como vai ser o nosso curso. Nosso curso vai ser sim empregado na prática e também não adianta você só ter prática e não ter teoria, pois aí você não vai saber a função de cada coisa, certo? De cada circuito, a sua finalidade, para que serve, pois na prática você estaria fazendo a esmo, a olho, certo? Então, há sim a necessidade de você ter teoria, e mais do que a teoria, você também tem que ter prática. Então, nós vamos passar para vocês teoria e prática. Então, independente de qualquer coisa, certo? Se você entendeu, dá aquele joinha. Se você não entendeu, dá aquele joinha também, que no próximo será bem mais explicado. Não esqueça, se inscreva no canal, para que você possa estar recebendo atualizações de novos vídeos, certo? Desde já agradeço.